Maduro mantém execuções extrajudiciais para conter protestos na Venezuela. Neste começo de 2022, a ditadura venezuelana tem mantido em prática um dos mecanismos que usa, segundo acusam organismos internacionais, para exercer controle social. Só na primeira quinzena de janeiro, a ONG Control Ciudadano contabilizou 27 das chamadas execuções extrajudiciais. Entre 2016 e 2021, somam-se 9.211 casos desses assassinatos, frequentemente levados a cabo pela FAES, Força de Ações Especiais, um grupo de elite da polícia, e pelos CONAS, Comando Nacional Anti-Extorsão e Sequestro, vinculado à Guarda Nacional Bolivariana. Segundo a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos e ONGs venezuelanas, a maioria dessas execuções ocorre em bairros mais pobres das grandes cidades e no interior. Trata-se de uma prática comum e frequente nessas regiões para exercer controle social, conter protesto e impedir a adesão dessas pessoas a convocatórias feitas pela oposição, afirma Folha Simão Gomes, pesquisador de direitos humanos da Universidade de Carabobo. Levantamento da COFAVIC, organização que acompanha o termo há 3 décadas, indica que 99% das vítimas são homens de regiões de maior vulnerabilidade sociais, 80% deles com menos de 25 anos. Segundo o grupo, em 80% dos casos, algum tipo de ameaça ou intimidação posterior a quem denuncia o crime. Nessas zonas também vivem familiares de ex-integrantes de coletivos, forças parapolicial, mortos em ação, gente que perdeu parente tanto da resistência do regime como em embate com manifestações, aponta Gomes. São pessoas que o regime entende que têm de ser controladas porque guardam ressentimentos. Relatórios das ONGs dão conta que as ações dessas forças de segurança do ditador Nicolás Maduro são muitas vezes maquiadas como encenações. É comum, por exemplo, que os agentes finjam uma discussão aos gritos com aquele que estão perseguindo ou simulem troca de tiro para que os vizinhos imaginem que houve um confronto. Na verdade, todos sabem que é uma discussão, porque o padrão se repete há anos. Entram nas casas, torturam e ameaçam familiares e executam a vítima que naquele dia é o alvo. As simulações são táticas para impedir que se façam denúncias desses abusos, contra a Folha Tairi Mora, no Centro de Direitos Humanos da Universidade Católica André Bello. As acusações apontam que a prática se intensificou a partir de 2015, naquele ano, com o embalo dos protestos de 2014, a prisão de Leopoldo Lopes e a vitória da oposição da eleição legislativa. Os protestos de rua viam em ascensão, eles assim seguiram até 2017, com a indicação da Assembleia Nacional Constituinte, manobra do regime chavista para esvaziar o poder do legislativo opositor. Nesse período, as grandes manifestações em Caracas começam na região leste da cidade, área de classe média e alta, mas também se iniciou um processo de adesão de setores descontentes das chamadas áreas rojas, vermelhas, ou seja, populares e tradicionalmente chavistas, lembra Gomes. A preocupação de controle social desse cidadão médio mais pobre depende de cestas básicas em geral, negro e pardo passou a ser importante para o regime. Daí, aponta o pesquisador, a razão para essas forças ligadas ao órgão de segurança da ditadura começarem a atuar nos locais para impedir que engrossassem esse processo. O fenômeno se repetiu em outras regiões do país, como em Barquisimeto, cidade em que a população universitária é grande, e aderiu em grande volume ao movimento La Resistência, criado por jovens de Caracas em 2014, cuja maior atividade ocorreu em 2017 durante a eleição da Assembleia Constituinte.
Constatamos um aumento das execuções extrajudiciais de novo em 2017 com o surgimento do projeto de Juan Guaidó para assumir a presidência interina e grandes protestos na rua. As FAIs e o CONAS atuaram com força para impedir a participação da população mais pobre, afirma Gomes. Para Tairi Moura, a relação que os agentes mantêm nessas comunidades é dúbia. É preciso pensar que são venezuelanos de poucos recursos, uma cesta básica faz muita diferença, então esse é o primeiro recurso para mantê-los fora de protesto, distribuir comida. Depois vem a ameaça da insegurança. A criação dessas forças foi comemorada por muitos habitantes da região que viviam sua segurança em riscos, pois eram assaltados o tempo todo, diz. Se no primeiro momento a criação das FAIs e do CODAS foi celebrada, ela relata parte das pessoas depois percebeu que a opressão e se rebelou. Então começaram a aumentar os assassinatos. Os relatórios da ONG destacam ainda que membros dessas forças não parecem simplesmente nesses bairros, mas vivem neles. Eles passam a integrar a comunidade e, com isso, têm completo conhecimento das atividades, da rotina e das ações daqueles que se rebelam, afirma Gomes. Os agentes são um recurso completamente regulado do regime, que impõe a vigilância, tortura, além da execução, entre outros instrumentos de controle social voltado ao homem pobre, pardo ou negro venezuelano. A alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu a extinção da FAIS em seu relatório. A ONG Human Rights Watch, em seu informe mais recente, reforçou que as execuções extrajudiciais na Venezuela focam vítimas de poucos recursos em bairros populares de zona urbana, também aponta para a impunidade. Apenas 7% de casos do tipo que foram denunciados tiveram uma investigação iniciada, ainda assim inconclusa, e apenas um integrante dessas forças foi levado a julgamento como réu. Não há até aqui sentença ou absolvição. A ditadura presumivelmente nega a acusação de que suas forças patrocinem execuções extrajudiciais. Maduro justificou a criação dessas corporações para o combate ao crime e nunca admitiu violação de direitos humanos. Jorge Arreaza, chanceler do regime, classificou o documento da ONU de sinalização carente de mínima sustentação feita a partir de matriz midiática sem contato com a realidade do país.